Olá, escritores! Sejam bem-vindos ao Ouvindo o Projeto Escrita Criativa. Você está escutando o texto O que é e como usar o foreshadowing, escrito por Ayumi Teruya. Foreshadowing é uma ferramenta literária bastante usada em diferentes tipos de narrativa. Assim como a arma de Chekhov, ela pode ser encontrada em livros, filmes, séries e até mesmo em jogos. Ela consiste em pequenas pistas ao longo da narrativa que remetem a eventos que ocorrerão no futuro, ou seja, uma sombra do que está por vir. Muitos autores quebram a cabeça na hora de usar o foreshadowing, porque o seu principal objetivo é não deixar na cara o que vai acontecer, mas sim gerar aquela famosa pulga atrás da orelha, que faz com que os leitores criem diferentes hipóteses ou teorias do que pode acontecer ou daquilo que está acontecendo. Se colocarmos esse conceito em prática, podemos dizer que é uma forma divertida que o autor utiliza para falar de algo importante sem que o leitor perceba. Jogar na cara algo que pode explodir a cabeça daqueles que chegam ao final da história, causando um efeito de "Ah, agora aquilo faz sentido". Isso gera um efeito interessante nos leitores quando é realizada uma segunda leitura, já que pode fazer com que muitos pensem: "Nossa, isso está desde o começo e eu não percebi. Já no começo eu poderia saber o fim", ou "estava tão na cara". O foreshadowing pode ser aplicado de diferentes maneiras. Pode ser uma piada ou comentário feito por um personagem. Em uma conversa que parece ser de menor importância para a história, o autor pode colocar elementos na fala do personagem que revele algo que acontece no futuro. Exemplo: fulano brinca sobre a possibilidade de estar em uma realidade paralela, quando não há indícios disso, obviamente. E no final, descobrimos que isso é verdade. Pode ser uma ação. Um exemplo claro disso é em Harry Potter, quando Quirrell evita qualquer contato físico com Harry. A princípio, gera uma estranheza no leitor, e isso logo é explicado quando descobrimos que ele não o tocava porque o Voldemort estava em seu corpo e era ele quem não podia ser tocado pelo garoto que sobreviveu. Pode ser uma profecia. Muitos livros de fantasia utilizam as profecias que deixam os leitores curiosos sobre o que irá acontecer. Geralmente, o enredo está cheio de situações que podem estar relacionadas com a tal profecia, fazendo com que o leitor acredite que ela foi cumprida. Porém, somente no final é revelado o verdadeiro sentido, fazendo com que tudo faça um clique na cabeça do leitor. Pode ser um detalhe. Aqui, podemos relacionar bastante com a arma de Chekhov. Algum objeto que aparece na trama, porém, nesse caso, não será um elemento salvador, mas sim algo que remete à resolução de algo na história. Podemos ver um exemplo disso na série Squid Game, quando o policial pega o registro dos jogadores atuais e este começa com o jogador 002 e não com 001. Isso evidencia que o jogador 001 tinha algo de especial. O próprio criador do jogo não precisaria ter seus dados registrados, não é mesmo? Pode ser um símbolo. O uso de simbolismos pode ser uma maneira de utilizar a técnica. Utilizando outro exemplo de Harry Potter, podemos falar dos patronos de Ron e Hermione, que se relacionam diretamente. É um símbolo, animal, que naquele momento não se relacionava, mas que no futuro faria muito sentido, já que esses dois ficaram juntos. Pode ser uma preocupação. Algum personagem pode apresentar uma preocupação excessiva que algo aconteça, algo que não seria possível de acontecer em um princípio, mas logo acaba acontecendo. Um exemplo poderia ser um adulto responsável que demonstra grande preocupação pelo uso de tecnologia, dizendo coisas como usar o celular todo dia faz mal, isso vai fritar o seu cérebro, etc. E durante o roteiro, é justamente esse uso que gera o problema da história. Você pode trabalhar o foreshadowing de diferentes maneiras, e com várias outras coisas que talvez não foram mencionadas nesse post. O importante para utilizar a técnica de maneira exitosa é ter em mente 3 pontos principais. 1.
Não colocar pistas tão óbvias. 2. Tentar ser sutil e conciso. 3. Não colocar um elemento como foreshadowing se não for utilizá-lo como tal. Se você prometeu algo, deve cumprir essa promessa. E você, já usou o foreshadowing ou conhece outros exemplos da literatura? Compartilhe com a gente. Você escutou ao Ouvindo o Projeto Escrita Criativa. Para mais conteúdos como este, acesse www.projetoescritacriativa.com.